Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 ao 6, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento, em culto solene a Ti. Nós rogamos a Ti que abra o nosso coração, a nossa mente, para aprendermos mais do Senhor. Não deixe, Pai, que qualquer preocupação, qualquer pensamento, venham tirar o nosso foco neste momento que deve estar na Tua palavra. Usa o Teu servo como instrumento nas mãos do Senhor e edifica a Tua igreja. É o que nós rogamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Cristo foi criada pelo próprio Senhor e é chamada para viver em santidade, separada do mundo, e também para viver uma comunhão entre si e dela com o próprio Deus. Acontece que, infelizmente, influenciados por uma sociedade cada vez mais individualista, muitos dos irmãos em Cristo estão deixando de viver a unidade da igreja, estão deixando de viver a comunhão que a igreja deve viver. Eu conheço uma comunidade pequena que, apesar de ser pequena, há duas irmãs lá que não se falam, é uma comunidade muito pequena. E essas duas irmãs não se comunicam entre si. Isso reflete uma crise forte dentro daquela igreja que está acontecendo em toda a igreja de Cristo, que é uma crise no estabelecimento de vínculos entre as pessoas. E um dos propósitos da igreja é que haja vínculos entre as pessoas, mas isso está se perdendo. E pensando nisso, eu quero te perguntar: há relacionamentos rompidos entre você e outras pessoas da igreja? Se sim, será que algo não deve ser mudado? Será que essa área da sua vida não deve ser tratada? Pense sobre isso. A Epístola de Paulo aos Efésios fora escrita pelo apóstolo Paulo e dirigida à comunidade cristã que existia na cidade de Éfeso, na atual Turquia, conforme nós vemos no primeiro verso do primeiro capítulo do livro. O apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como prisioneiro no capítulo 3, o que indica que ele estava encarcerado. Muitas pessoas dizem que Paulo escreveu a epístola de Paulo aos Efésios quando ele estava preso em Roma. E isso coloca a data da epístola mais ou menos ali no início da década de 60 do primeiro século. E de acordo com John Stott, um dos grandes teólogos do cristianismo contemporâneo, Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das implicações das boas novas do cristianismo. Tá? Ninguém pode ler a epístola aos Efésios, segundo ele, sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. É complicado traçar um motivo certo pelo qual Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Ela trata sobre várias questões e nós não vemos um contexto assim muito bem estabelecido para dizer por que Paulo escreveu a epístola aos Efésios. De acordo com Donald Carson, que é um outro teólogo reformado, a epístola aos Efésios é uma importante declaração da verdade cristã que pode ser muito bem sido grandemente necessária em mais de uma situação no século I. O que nós podemos dizer é que a epístola aos Efésios trata de orientações do apóstolo Paulo acerca de questões muito úteis para a vida de todo cristão. E o texto que será exposto nessa oportunidade pode ser encaixado na sessão que pode começar ali no primeiro verso do capítulo 4 e vai até o verso 21 do capítulo 5, cujo tema pode ser definido como os novos padrões que Deus espera da nova sociedade criada por Cristo, especialmente a união e a pureza. Então,
nessa faixa do livro dos Efésios, aos Efésios, nós vemos os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, especialmente a união e a pureza. E com tudo isso em mente, hoje nós vamos falar sobre um chamado à unidade e as bases para a unidade. Grave isso, um chamado para a unidade e as bases para a unidade. No primeiro verso até o verso terceiro, nós vemos um chamado à unidade. Olha a sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O apóstolo começa o texto fazendo uma exortação aos seus leitores, tá? Mas antes de comunicar o conteúdo da sua exortação, ele refere-se a si mesmo como prisioneiro no Senhor, tá? Como já foi brevemente falado, Paulo estava preso quando ele escreveu a epístola aos Efésios. E no início do capítulo anterior, o apóstolo diz que ele é prisioneiro de Cristo por amor dos gentios. Lembre-se de que a prisão de Paulo foi motivada pelo seu ímpeto missionário e que ele estava preso por pregar a palavra do Senhor, por pregar e tentar expandir o reino de Deus ali no caminho até Roma. Tá? Paulo estava preso. Na epístola a Filemão, ele declara-se também prisioneiro de Cristo. A Timóteo, ele diz ser encarcerado do Senhor. Mas no texto que nós estamos tratando nessa oportunidade, ele fala do seu estado de prisão com uma certa diferença. Ele não fala simplesmente prisioneiro no Senhor, de forma literal, no texto grego. De forma literal, ele diz que ele é prisioneiro para o Senhor. E com isso Paulo está mostrando a sua íntima ligação com Cristo. Ele não é alguém que estava vivendo uma vida cristã afastado do Senhor, mas era alguém que estava intimamente relacionado a Cristo, alguém que tinha uma forte ligação com o nosso Deus. Tá? Então o apóstolo revela o conteúdo da sua exortação. Ele pede que os efésios, que os seus leitores, andem de modo digno do evangelho, digno da vocação a que foram chamados. A nova vida que nos é dada por Cristo requer de nós uma nova forma de caminhar. Não se deve mais levar a vida como os ímpios levam. Não se deve caminhar como se nada tivesse acontecido na nossa vida. Nós temos que andar pautados pela vocação a qual nós somos chamados por Cristo. Nosso caminhar deve ser diferente daqueles que não conhecem ao Senhor, tá? Porque os que não conhecem ao Senhor têm uma visão que é incorreta da realidade. Todos que não foram encontrados por Cristo vivem de acordo com as suas próprias paixões e não de acordo com aquilo que Cristo requer deles. Ainda que nem todos eles alimentem as suas paixões impuras, todos eles vivem a sua miserável existência, dando combustível a outros pecados da vida deles. Mas ao povo do Senhor é requerido que ande conforme a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que nós temos que andar do modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E a vocação que Paulo cita aqui é a vocação de nós sermos chamados filhos de Deus. A nova vida a qual o Senhor nos trouxe, ao transformar o nosso coração, requer de nós que nós creiamos em seus ensinos, que nós confiemos em suas promessas e que nós obedeçamos o seu querer. Quando o cristão não anda conforme Deus quer, ele está refletindo uma grande imaturidade na sua vida, ou ele está refletindo que ele não foi transformado por Cristo. Paulo quer que nós dirijamos a nossa vida pautados pela vocação a qual nós somos chamados. E é por isso que ele diz também no verso seguinte, dizendo: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse novo andar dos cristãos deve ser caracterizado pela humildade e pela mansidão. Todo cristão que não se esforça em cultivar a humildade e a mansidão não está de acordo com aquilo que a graça nos ensina. Um cristão que é orgulhoso, que é prepotente, que é arrogante, não consegue enxergar o objetivo da graça. A graça de Deus é um favor que nós recebemos sem qualquer merecimento. A graça de Deus nos faz olhar para Cristo e nos humilhar diante dEle. A graça de Deus nos faz olhar uns para os outros e reconhecer que nós não somos merecedores de sermos chamados filhos de Deus, que nós não somos merecedores de sermos chamados irmãos em Cristo, porque nós merecemos o inferno.
Todo cristão que não anda pautado em humildade e em mansidão não consegue enxergar o objetivo da graça. Quer nos mostrar que nós não merecemos qualquer favor da parte de Deus. O Salmo 138 nos ensina: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. O livro dos Provérbios nos diz também que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Buscai a justiça, buscai a mansidão, foi o que disse o livro do profeta Sofonias contra os filisteus. A humildade e a mansidão também estão listados nas bem-aventuranças que o Senhor proferiu no Sermão do Monte. Ele disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus refere-se a si mesmo como manso e humilde de coração, e nos chama a sermos como ele, mansos e humildes de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nesse verso, Paulo diz também que o nosso novo caminhar não deve ser pautado apenas pela humildade e pela mansidão, mas também pela longanimidade. Há muitas pessoas que são pavio curto, que não conseguem suportar as injúrias que as outras pessoas dirigem contra elas. Mas Paulo nos ensina que a paciência deve ser buscada por nós. Nós temos que nos lembrar que o nosso Senhor é extremamente paciente para conosco. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus jogando fogo do céu, torrando pessoas, enfiando pessoas no centro da terra. E ainda assim Ele era misericordioso para com as pessoas, porque elas não mereciam sequer ser cuidadas por Ele. Hoje o Senhor já não manda fogo do céu como Ele mandava. Ele já não abre a terra para nos engolir como Ele fazia. O Senhor é extremamente misericordioso para conosco, mas nós somos muito, muito, muito pouco misericordiosos uns com os outros. Nós queremos que Deus nos perdoe, nós queremos que Deus seja gracioso para conosco, mas nós temos dificuldade em perdoar. Nós temos dificuldade em demonstrar graça para com os demais. Quando algum de nossos irmãos nos ofender, ou fazer qualquer mal contra nós, nós precisamos nos lembrar dos males diários que nós fazemos contra Deus, e o quão misericordioso Ele é para conosco, mesmo diante da nossa pecaminosidade. A longanimidade faz parte do fruto do Espírito. Como disse Paulo aos Colossenses, nós precisamos nos revestir como os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas, além de nós sermos pacientes, todo cristão tem um dever de suportar uns aos outros. Suportar alguém é a forma de colocar em prática a longanimidade que Deus requer de nós. Quando nós não suportamos as pessoas, nós estamos mostrando que nós não somos longânimos uns para com os outros. Um autor define se suportar como ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos, devido àquelas suas faltas, ainda que talvez nos ofendam ou nos desagradem. E esse suporte, ele deve ser feito não com um senso de obrigação. Esse suportar uns aos outros não deve ser forçado, mas esse suportar uns aos outros deve ser feito como? O que diz o texto? Em amor. Essa deve ser a forma como a qual nós devemos suportar uns aos outros, em amor. Paulo quer que nós apliquemos uns aos outros o amor que nos é dado pelo próprio Cristo. Aos Colossenses ele disse, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O suportar que Deus requer de nós, em nossos relacionamentos dentro da igreja, não deve ser movido por um suportar egoísta, ou um suportar falsamente altruísta, mas o suportar uns aos outros que Deus requer de nós, é um suportar em amor. Não com um senso de religiosidade vã, mas deve ser exercido com o coração, com uma mudança
de disposição. Quando um irmão passa por nós, esbarra em nós e não pede desculpas, nós ficamos chateados. Quando alguém nos trata mal dentro da igreja, nós ficamos chateados. E é normal que isso aconteça, nós somos seres humanos. Mas quando isso acontecer, nós temos que nos lembrar do que Cristo faz por nós. Mesmo nós nos chateando diariamente, Ele não cessa de interceder por nós, momento após momento. Mesmo nós ofendendo a santidade de Deus, Ele não deixa de nos amar em Cristo. Ele não deixa de nos suportar e de nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E continuando na sua pastoral, no verso 3, Paulo quer que nós nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade da igreja é necessária. Não é uma questão de gosto ou de preferência. É uma ordenança divina. O povo do Senhor deve manter a unidade, ainda que por isso precise se esforçar. A unidade não vem naturalmente. Nós naturalmente somos egoístas, somos orgulhosos. Nós queremos o que é nosso e o outro que deu seus pulos para resolver a sua própria vida. Mas não, o Senhor quer que nós sejamos unos. O povo do Senhor deve manter a unidade, mesmo que ele tenha que se esforçar para isso. Uma igreja dividida é uma igreja doente. A divisão é um câncer no meio da igreja. E a igreja de Éfeso era uma comunidade formada tanto por judeus convertidos quanto por gentios convertidos. Em algumas igrejas do Novo Testamento, nós vemos que esses dois grupos, os gentios convertidos e os judeus convertidos, entravam em choque muitas vezes. Mas Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz: irmãos, vocês gentios, vocês judeus, vocês todos foram salvos pelo mesmo Cristo e vocês devem preservar a unidade dentro de vocês. O tema da unidade da igreja estava presente na oração sacerdotal de Jesus. Em João 17, ele pede para que nós sejamos um nele. E falando aos discípulos na última ceia, Jesus lhes ordenou que amassem uns aos outros como Ele os amou. Não é um amor próprio da humanidade, mas o amor que deve ser vivido entre nós é o amor próprio da divindade, o amor que não requer algo em troca, o amor que é baseado no amor do próprio Cristo. Esse deve ser o amor vivido por nós. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aos Tessalonicenses, Paulo pediu que eles vivessem em paz uns com os outros. E no final do verso, Paulo diz que a unidade do Espírito deve ser vivida no vínculo da paz. A paz é o meio através do qual a igreja pode alcançar a unidade. Um teólogo disse: quando há contenda, há desunião. Por outro lado, a paz promove a perpetuidade da unidade. E o amor citado no verso anterior é quem torna a paz como uma realidade possível. Nesses 3 versos, nós vemos como deve ser vivida a vida dos que foram resgatados por Cristo. Foi falado sobre um chamado à unidade. Agora, nos versos restantes, nós vemos as bases para a unidade. As bases para a unidade. O verso 4, olhem sua Bíblia, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nesse verso e nos seguintes, o apóstolo nos dá razões pelas quais a igreja deve manter a sua unidade, deve buscá-la incessantemente. Em outros textos, como 1 Coríntios 12, Paulo apela para a unidade da igreja usando outros argumentos que ele não usa aqui. Tá? E primeiramente, ele diz que há somente um corpo. Nós não somos um corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, porque só há um corpo. Ele não tem 2 ou mais igrejas, mas uma única igreja. É por isso que nós entendemos que a igreja é una, santa, católica, que quer dizer universal, e apostólica. Em qualquer lugar do mundo onde haja pessoas reunidas no nome de Cristo, onde haja um grupo de fiéis reunindo-se, tendo a Escritura como única regra de fé e prática,
onde a administração dos sacramentos é correta e onde a disciplina está presente, ali está presente a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Independente que seja presbiteriana, batista ou que seja, ali está a Igreja de Cristo. Não há duas igrejas, mas uma só, e nós devemos viver a unidade que o Senhor requer de nós. No capítulo 2, falando sobre o fato de tanto gentios quanto judeus serem um em Cristo, depois de convertidos, Paulo diz que de ambos Deus fez um, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Aos Romanos, o apóstolo disse que nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aos Coríntios ele disse, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E Paulo também diz, no verso 4, que há somente um Espírito. Ambos, judeus e gentios convertidos, têm acesso ao Pai em um Espírito. A epístola de Paulo aos Coríntios diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Em seguida, Paulo diz que todos nós somos chamados numa só esperança da nossa vocação. Essa esperança é a que nos está preservada nos céus. Ela nos foi dada pelo Pai, por sua graça, e foi prometida antes dos tempos eternos. Todos os cristãos aguardam o mesmo fim, a vida por vir. Todos nós estamos aqui com um único objetivo, adorar a Deus e aguardando o dia em que Ele vai nos chamar e que Ele retornará para nos congregar juntos com Ele. Todos nós caminhamos nos lembrando de que tudo que há aqui é meramente temporário e que no futuro todos estaremos unidos em uma sociedade na qual não haverá mais pecado nem dor e todos estaremos diante de Cristo ressuscitado que reina em majestade e glória. No verso 5, o apóstolo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus é o mesmo. Não há por que uma igreja estar dividida, porque se estiver, todos os grupos da igreja louvam ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Mas pelo fato de o Senhor ser único e um só, a igreja também deve ser única e um só. Não há por que haver divisões entre nós. Nós somos uma e uma única igreja de Cristo. Em outra epístola, o apóstolo diz que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele somos. E a fé com a qual nós nos apropriamos da obra de Cristo também é a mesma. Não só o Senhor é o mesmo, mas a fé pela qual nós abraçamos Cristo também é a mesma. Deus não dá tipos diferentes de fé para os seus. A fé que Ele produz no coração dos cristãos é a mesma em todos os tempos. Na Epístola aos Romanos, Paulo diz que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O Senhor é o mesmo, a fé é a mesma. E o batismo, através do qual todos somos iniciados na vida cristã e somos abraçados pela Santa Igreja, também é o mesmo. Todos os filhos de Deus são batizados em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que alguns sejam batizados por imersão, outros por aspersão ou efusão, todos são batizados pela mesma fórmula batismal, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pelo mesmo Espírito Santo. Em uma outra epístola, o apóstolo afirma que em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo é o sacramento da unidade. No último verso, Paulo então finaliza, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Senhor Deus é o Pai de todos os cristãos. Os filhos do Senhor devem estar unidos por serem filhos de um único e mesmo Deus. Esse texto não diz que todas as pessoas do mundo são filhas de Deus, porque isso não é verdade. Somente os cristãos são filhos de Deus. E falando para o próprio Deus, o profeta Isaías disse, Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o Teu nome desde a antiguidade. O livro
do profeta Malaquias nos ensina: não temos nós todos o mesmo Pai? Não criou todos nós o mesmo Deus? A oração do Senhor, o Pai Nosso, começa já demonstrando a nossa unidade diante de Deus. Pai Nosso, que estais nos céus. E além de Pai de todos os cristãos, Deus também é sobre todos. E é Ele quem controla todos nós. É Ele quem governa a nossa vida. É Ele quem age em nós e por meio de nós para fazer a sua própria vontade na terra, usando-nos como instrumento nas suas mãos para que a sua vontade seja feita. Não há por que nós sermos divididos. Deus é o mesmo. A esperança é a mesma. A fé é a mesma. A igreja é a mesma. Nessa oportunidade, foi falado sobre um chamado à unidade e as bases para a unidade. Vimos que precisamos andar de modo digno da nossa vocação, sendo humildes, mansos, pacientes, tolerantes, mantendo a unidade por meio do amor e da paz. Além disso, foi falado que há somente um corpo, um Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Essas são as razões pelas quais nós, enquanto Igreja de Cristo, precisamos ser uma unidade. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, coral, o que seja, nós temos que ser uma unidade. Nós temos um chamado à unidade. E o porquê nós devemos ser unidade? E eu quero que você saia nessa noite da igreja com duas coisas em mente. A primeira coisa é: você tem se esforçado para manter a unidade da igreja? Pergunte-se a si mesmo. Pergunte-se, né? Você tem se esforçado para manter a unidade da igreja? A igreja é o povo de Deus reunido. Mas apesar de sermos povo do Senhor, ainda uma outra coisa somos: pecadores. Nós somos regenerados, mas ainda não somos livres do pecado. No estudo de quinta-feira eu comentei com os irmãos que há muitas pessoas que dizem: eu não vou para a igreja por causa de pessoas, eu vou para a igreja por causa de Deus. E mostram-se assim, piedosas. Não, porque não importa o que disserem, eu vou por causa de Deus. Isso é verdade? Não, não é verdade. Deus não está aqui de forma mais especial do que na sua casa, no seu quarto. Deus não está aqui de forma mais especial do que em qualquer outro lugar da terra. Ele está em todos os lugares. Por que nós vamos para a igreja? Por que nós estamos aqui? Por causa de pessoas. Porque Deus ordenou que nós estejamos aqui com outras pessoas. Culto público. Qual é o problema dos desigrejados? Eles acham que eles podem ser cristãos sem a igreja. Eles acham que podem ser cristãos somente com Deus, mas não. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos aqui por causa de pessoas. Isso que Deus requer de nós. Nós somos pecadores, isso é verdade. Nós vamos ferir uns aos outros, isso é verdade. Mas nós somos chamados para isso. A igreja é um lugar onde as pessoas doentes se reúnem. Onde eu e você, todos doentes, nos reunimos para cultuar a Deus e para sermos, dia após dia, tratados por Ele e conformados à sua imagem, dia a dia e cada dia mais. É justamente por nós ferirmos uns aos outros, é justamente por nossa pecaminosidade que Paulo diz: nós temos que viver a unidade de forma humilde, de forma mansa, de forma paciente, de forma tolerante, suportando uns aos outros, não com base em um falso altruísmo, em uma religiosidade vã, mas com base no amor. Qual tem sido a sua atitude quando alguém pisa no seu calo ou procura te contrariar? Reveja isso. Como bem afirmou um teólogo sobre esse texto, as qualidades que Cristo requer de nós são aquelas que Ele mesmo exemplificou: humildade, mansidão, paciência, tolerância, suportar. Tudo isso Ele mesmo praticou. É isso que Ele requer de nós. Quando nós, de fato, sermos imitadores de Cristo, nós conseguiremos viver uma unidade plena. Então, você tem se esforçado para manter a unidade da igreja? Pense nisso. Em segundo lugar, fuja do ecumenismo. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Tudo! Fuja do ecumenismo.
reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que muitas pessoas hoje esforçam-se para unir as religiões de uma forma não bíblica. Muitas pessoas estão aderindo ao movimento ecumênico, que acaba pregando que todos os tipos de fé são iguais. Recentemente, já tem um tempo, eu vi um vídeo onde estava o líder de uma igreja cristã, dita cristã, estava uma líder oriental, estava também ali com eles um líder muçulmano. E os três falavam, Deus é o mesmo, todos temos fé, então vamos nos juntar e viver a nossa fé juntos, por que não? Isso é ecumenismo. Mesmo dentro das igrejas ditas cristãs, nós temos que ter cuidado com o ecumenismo. Igrejas que não têm a palavra de Deus como regra de fé e prática. Igrejas onde não há administração correta dos sacramentos. Igreja onde não há disciplina não é uma igreja de Cristo. Portanto, nós não podemos nos relacionar com eles como irmãos. A unidade só é possível em um meio onde há somente um corpo e um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Mas Deus não é Pai de todas as pessoas da terra. Deus não é Pai de todas as pessoas que se dizem cristãs. A fé não é a mesma para todos. A unidade da igreja deve ser vivida somente entre as pessoas que professam Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador. Entre as pessoas que vivem numa igreja que é de fato uma igreja verdadeira, que tenha a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina corretamente administrada também. Fuja do ecumenismo. Lembrando, reflita se você tem lutado pela unidade da igreja, com humildade, com mansidão e com paciência, como Cristo requer de nós. Em segundo lugar, fuja de todo tipo de aliança, onde haja união de pessoas que não professam a fé em Cristo como deveriam. Pense nisso. E que Deus nos abençoe.